Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Eu pensei que esse negócio ia de outro jeito. Você passar algo que você não conhece, dá isso. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá. Não vou desse jogo, Esse é o teu problema. não dá desse jogo. Filho, eu tô indo lá. Tem que bater cabeça aqui. A promessa não morreu. Passa aí pra Está Jacó. de pé. Vocês não é assim. Mas todo mundo que eu conheço é assim. Eu não sei que dor com isso, não. Até hoje. Não sei que dor com isso. Eu sinto às vezes apontado, mas tu cara deve perceber muita água assim. Né? Dor de cabeça, não. Não senti, não. São duas coisas que eu não sei o que é. Dor de cabeça, dor de ouvido, gripe, dor de dor, só tem isso. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Aí é. minha casa, Jesus. Sabe o que de Guardeira? Paulo. Casa é tua, é tua. São Paulo, não sei. Paulo? Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. O time de segunda que Pra quem gosta de gostar tanto ali, viu? Aqui é uma artista. Pronto, falou uma coisa aí, ó. Falou uma coisa aí, faz sentido. É muito cuidado que tá passando isso. Às vezes parece que não tá querendo divulgar a verdade, mas assim. Isso acontece. Às vezes parece. Quer divulgar, quer aparecer também. A família dela hoje. Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Você que está aí no Facebook, amém. Deus abençoe a cada um de vós. Estamos aqui presentes mais uma vez. Nosso amado irmão Cristiano agora está iniciando com a palavra de Deus, com a palavra ao nosso coração, a nossa reflexão. Que o Espírito Santo de Deus está guiando ele, orientando nessa palavra. Amém, meus amados irmãos? Já peço aos irmãos que peguem sua Bíblia aí. Já estarei passando para ele
Amém? Não pode ir para lá, não. Ele estava aqui do meu lado, estávamos passando os louvores, fazendo as reflexões através da rádio. E agora estamos transmitindo aqui pelo Facebook. Como eu disse no início, infelizmente o nosso amado irmão presbítero Davino não pôde estar presente hoje. Ele que estaria falando sobre o tema o que é ser cristão. Mas com certeza ele virá em outra oportunidade. Cristiano está aqui, como falei, estará trazendo assim a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Meu amado irmão, é com você. Já oramos aqui, então fica à vontade. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, né? Motivo de alegria, né? Poder transmitir a palavra de Deus, né? Mas eu preferiria que tivesse aqui o irmão Davino, né? A gente sugar um pouquinho, né, do conhecimento dele, mas Verdade. Imprevistos acontecem, sim. Sim, né? com certeza. E temos que estar preparados para eles, né? Hoje eu quero trazer uma reflexão, né, da parte do Senhor, e quero iniciar com um texto que se encontra em Efésios 5, 14. Espero os irmãos abrir, né, suas Bíblias para acompanhar a leitura. Efésios 5, 14. Vai 5:14, meu amado. Amém? Espera aqui. Vou ler só o versículo e a gente vai entrar na meditação do texto, né? Aquilo que o Senhor confiou em meu coração. O texto diz assim, ó: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É um texto que o qual o Senhor me confiou, né? Vou abrir aqui o texto, a gente vai explanar ele. Para começar, irmãos, eu queria falar sobre o despertar do que dorme, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Nada que tem na Bíblia é em vão. Verdade. Tudo tem um direcionamento. Tem um motivo, tem um destino, né, irmão? Tudo tem. E eu queria começar sobre o início. Vamos começar pelo início de tudo. Deus, ele criou o homem, né, para ser pleno, criou o homem para ser perfeito, criou o homem para que não tivesse nenhuma mácula, nenhuma mancha nele. Assim está lá em Gênesis, no dia da criação. Mas, por algum motivo, o pecado ele entrou no mundo, através de um homem, como nós estávamos lendo mais cedo aqui. Ele entrou no mundo. Motivo esse de desobediência, né? Através da desobediência do homem. Mas se a gente for pegar o livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus não criou o homem para aquele fim. Mas a desobediência levou a esses fins. E o homem agora ele se tornou uma pessoa corrupta, uma pessoa má, onde em sua carne existe uma inclinação agora para o mal. O homem está desfigurado. Mas só que Deus, pela sua onisciência, Deus ele já tinha um plano para essa situação. Deus ele já tinha um plano para essa situação. E aí ele começa esse plano, né, de salvação. Porque muitas pessoas vivem hoje, eu estava vendo algumas coisas que aconteceram no carnaval, em festa, em pessoas que realmente ainda não conhecem a Deus. O quanto eu fico me perguntando o quanto essas pessoas, se soubessem a verdade, se conhecessem a verdade,
se conhecesse o que realmente importa, será que essas pessoas estariam vivendo assim, né, depravadamente, de uma forma totalmente, né, aleatória, sem nenhuma razão de viver, só buscando seus próprios interesses, só buscando seus próprios prazeres, só vivendo um dia assim, só para se saciar, só se satisfazer? Será que essas pessoas, se conhecessem realmente o plano de Deus, será que essas pessoas estariam vivendo assim? Porque nós, como propagador do Evangelho, a gente temos essa obrigação de mostrar para essas pessoas que realmente existe algo importante. Existe um Salvador. Existe essa condição. E existe também uma vida após morte. Muitas pessoas talvez não acreditem nisso, muitas pessoas vivam, né? Acham que quando morreu, acabou. Outras acham que quando morrer vai para algum lugar ou vai seguir de alguma forma. Mas pela minha fé, pela minha crença, não vai ser assim. O que diz a palavra do Senhor não é isso. Após a vida, após a morte, existem dois caminhos. Um que leva ao inferno e outro que leva para junto do Senhor. Que foi o primeiro objetivo dele. Quando ele fez o homem, era para que ele estivesse perto dele. Mas aí vê, como a gente falou mais cedo, como veio o pecado, né, desfigurou, corrompeu, e o homem se afastou de Deus, né, por causa do pecado. E as pessoas não têm noção de que agora existe um Salvador. E que existe esses dois caminhos. E é aqui que a gente tenta alertar. Depois que o mal entrou no mundo, que o homem agora teve que comer do seu suor, que o homem agora teve que trabalhar, que agora o homem era inclinado ao mal, as pessoas que a partir de agora começou a se distanciar de Deus, através do pecado, ela se inclinou mesmo. E isso começa logo no início mesmo, no princípio. Porque quando Adão tem os seus primeiros dois filhos, sabe o que é que acontece? Eles tentam oferecer um sacrifício para o Senhor. Mas só que Deus, ele se agrada de um, né? O de Abel, e não gosta do de Caim. Porque Caim, ele não trouxe as primícias, né? E Abel, ele tinha entregado as primícias, o melhor que ele podia dar, ele entregou para Jesus. E Jesus se agradou dessa atitude, desse princípio. E aí, sabe o que acontece? Ele fica furioso. Como eu falei, a inclinação do mal está nele, né? Com a concupiscência da carne. O que é que ele faz? Ele comete o primeiro homicídio. Segundo a Bíblia, só citou ali 4 personagens. E um por inveja, já mostrando que realmente essa concupiscência da carne, ela não é uma coisa a ser ignorada. Ele chegou e já matou o seu próprio irmão por ódio e ciúmes. Veja como essa coisa começa a crescer, né? A se tornar, essa inclinação para o mal, ela começa a fazer da essência do homem, trazer do homem aquela essência ruim, de sempre fazer o que é mal. E fora isso, no decorrer das histórias bíblicas, a gente vai ver que sempre o homem se inclinou para o mal. Sempre. Teve alguns que se destacou, como o próprio Abel, como Noé e como muitos outros. Mas a Bíblia diz que não encontrou nenhum homem bom, nenhum sequer. Por mais que essas pessoas ainda tinham, assim como Noé, uma proximidade com Deus, mesmo assim a essência dele ainda era ruim. Ele era mau. Ele era ruim. E aí o que acontece? A gente vai ver que Deus, ele começa a fazer o seu plano de salvação, já adiantando um pouco a história, em Adão, ou em Abraão. Ele começa a criar um povo que ele começou a chamar, esse povo será meu. A partir de Abraão agora, ele estava iniciando o projeto de salvação do mundo. Quero que você que não conhece a Bíblia, não conhece a esse Deus, se você estiver me ouvindo, entenda isso. Deus, ele criou um plano de salvação e o projeto começou em Abraão. Em Abraão começou esse projeto de salvação. Porque, não se engane, essa vida ela é passageira e um dia nós morreremos. E um dia o Senhor virá buscar, né? Mas enquanto ele não vem, existe uma coisa chamada a morte. Ninguém vai escapar dela.
Até Jesus Cristo voltar, ninguém escapa dela. Como eu trabalho no cemitério, eu tenho muitas reflexões e muitos tem acontecido, e eu fico me perguntando, essa pessoa que está hoje no caixão, essa é uma reflexão que eu faço muito. Quando chega um caixão lá no cemitério, eu me pergunto assim, rapaz, será que essa pessoa sabia que ela iria morrer nesse dia? Será que os planos dela era, a partir de amanhã eu vou acordar e tal, eu vou morrer, vou estar em um caixão? Ninguém acorda com esse pensamento. Isso é uma coisa que nos pega de surpresa. E é jovem, é velho, é de meia idade. Qualquer um está sujeito a isso. E eu fico me perguntando, será que essa pessoa, se ela soubesse que iria morrer, no caso no outro dia, será que ela realmente faria, o que ela faria, né, para se preparar para o outro lado, o lado espiritual. O lado espiritual, porque o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Eu sei que tem muitos que acham que não é de alma, viu, Jackson? Tem pessoas que só acham que é corpo e espírito, né? Mas eu acredito que é corpo, alma e espírito, né? Mas não importa se você não acredita na alma, mas o espírito, ele pode falar. Mas a Bíblia vai falar corpo, alma e espírito. Como você falou, eu acredito, não é nem você, é a Bíblia que Não, fala. mas eu falo para respeitar a opinião do outro, né? Porque muitas pessoas acreditam que não, só existe o corpo e o espírito, tá bom. É a sua fé, como você acredita. Tudo bem, agora só que na minha Bíblia diz, como você bem falou, é corpo, alma e espírito. Né? Porque o próprio Deus diz, cuidarei do seu corpo, alma e espírito, irrepreensivelmente para a volta de Cristo, tá? Em Tessalonicenses 5, 21, se eu não me engano. Aí, né, irmão Cristiano, tem a questão, por isso que tem essa diferença do animal, porque se a gente for, para não coisar muito, mas o animal ele possui a alma, mas não o espírito. Exatamente. É o espírito que dá o nosso entendimento, o nosso raciocínio. E nos aproxima, tem essa ligação com Deus, né? Exato. Através do espírito, nós temos essa ligação com o nosso Deus, o Criador. Né? Então, existe isso. Você, então, depois da morte, agora que o corpo, você se desvincula dessa carne, agora aí você vai encarar o lado espiritual lá, do outro lado. Existe o lado espiritual. E a Bíblia diz que num dia chegará o tribunal, esse tribunal onde tudo, né, que diz assim, a Bíblia diz assim, ó, depois da morte segue o seu juízo. Vai ter um juízo, e o próprio Deus ele vai julgar, né, o destino da sua alma. E aí, só que para aqueles que não morreram com Cristo, que é o nosso Salvador, ele realmente ele já está julgado, ele já está, né, pronto para o juízo eterno. Né? E aí, esse é o despertamento que a gente quer trazer hoje para você nessa noite, para que você reflita um pouco sobre isso. Depois da minha morte, o que será de mim? Será que você já buscou esse entendimento? Será que você já buscou entender sobre essas coisas, o que a Bíblia fala, que é realmente onde eu acredito, né, o que eu busco, né, a Deus e a Jesus Cristo como meu Salvador, essa é a minha condição de fé. E você? Qual é a sua condição de fé que você tem buscado? Então, em Abraão, ele começou a fazer, né, o seu plano de salvação. A partir de Abraão, se passaram a história, né, aí veio os patriarcas, né, Isaac, Jacó, e através de Jacó, os seus 12 filhos, as 12 tribos, e chega até Moisés, né, que foi o libertador do Egito, e através da vida de Moisés, Deus ele já começa a estabelecer leis, que era para as pessoas entender qual é a vontade de Deus para a vida do seu povo, das pessoas que foi escolhida por Deus, porque através de Abraão ele fez o seu povo. E qual era o modo de vida desse povo? O que é que esse povo tinha que fazer para agradar esse Deus? Deus ele começou a estabelecer, né, leis, princípios, para que você possa se aproximar dele, através das leis, através dos mandamentos, né? A vontade de Deus, para que você fugisse do pecado. Porque como a gente falou mais cedo lá, o pecado ele é uma condição de que nos inclina para realmente coisas ruins, coisas terríveis. A concupiscência da carne, ela só quer nos trazer, nos levar para o mal.
a mergulhar na iniquidade, mergulhar em coisas ruins, em coisas que nos afastam do nosso Criador. Mas aí Deus, ele agora, ó, o meu povo agora tem que ter esse tipo de princípio. Para quê? Para mostrar para as pessoas que o povo de Deus, ele tem que ter esses princípios. E aí vem lá, né, as tábuas com os 10 mandamentos, e no decorrer também veio as leis e tal, tudo que precisava para que a gente pudesse estar perto do nosso Criador. E aí a pergunta que eu faço: será que esse povo já conseguiram efetuar com exatidão, né, com eficiência, essas leis, esses mandamentos que Deus propôs para que seu povo vivesse isso para se aproximar dele? Mas, falar a verdade, a Bíblia não gosta que não, né? Exatamente. Senão a gente já tá, se fosse por isso, esperar pelo ser humano, a gente já estava condenado. Exatamente. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que mesmo nós conhecendo a vontade de Deus, nós se inclinamos ainda para o mal. Mesmo nós conhecendo qual era a vontade de Deus para estar perto do Criador, para fazer parte dele, o homem ainda conseguiu se inclinar para o mal. Para você ver como é difícil lidar com a concupiscência da carne, com a inclinação do mal na nossa carne, no nosso ser. O pecado, quando ele entrou na humanidade, ele deixou um estrago muito grande. Deixa um estrago muito grande, onde a gente realmente temos que realmente lutar para fazer parte. Mas daí a gente vai chegar lá, para estar no centro da vontade do Senhor. É muita renúncia, é muito difícil. Não é fácil. Eu quero lhe dizer que não é fácil, mas é gratificante. Porque, como Deus disse, a graça, né? A graça imerecida, Deus já fala isso, os apóstolos também usaram esse termo, imerecida, porque realmente nós não tínhamos como merecer essa graça. Mas o próprio Deus disse: ó, vocês não merecem, mas mesmo assim eu dou a vocês. Eu dou a vocês essa graça. Entendeu? Então, mesmo como a gente falou aqui agora, mesmo Deus trazendo para nós todo o conhecimento do que era exatamente aquilo que nós podíamos fazer para estar perto do nosso Criador, a gente falhamos. Quando eu falo vocês, eu falo como povo de Deus. Nós falhamos. Por quê? A gente vai ver que depois teve os conflitos com Josué, a gente vai ver que realmente Josué teve problemas, no tempo de Juízes teve problema. Na época de Juízes é o que retrata exatamente o que eu quero chegar aqui. Porque, por exemplo, quando as coisas iam bem, as pessoas esqueciam de Deus. Mas quando as coisas estavam muito difíceis, que via que não tinha como recorrer, aí recorria a Deus. Aí Deus levantava um juiz. Aí aquele juiz ia e lutava e Deus era glorificado através daquele juiz. Aí quando a paz se estabelecia, quando estava tudo começando a correr bem, aí o povo se esquecia de Deus, ia idolatrar, ia fazer tudo errado de novo. Aí Deus tipo como se Deus lavasse as mãos, deixasse, já não me quer tão viva, mas aí as consequências do pecado vinham, aí as coisas vinham, e era muito difícil, aí as pessoas viam, nossa, tá tudo ruim de novo, aí o povo clamava a Deus, aí Deus com sua misericórdia ia lá, levantava um juiz. Isso é assim por muito tempo, assim, nessa vida. Esse é o retrato realmente do povo de Deus na terra. Sempre houve essas questões. Mas uma coisa que me deixa assim muito alerta, Jacques, é que o próprio Deus, antes de Moisés morrer, Deus foi até Moisés e disse: ó, tá vendo esse povo aí que tu libertou, que tu trouxe as leis, que tu começou, sabe esse povo aí? Esse povo vai se afastar de mim. Está lá em Deuteronômio 31. Né? E até manda Moisés fazer um cântico para que o povo se lembrasse disso que ele estava falando para Moisés. E Deus ainda deixou um alerta: ó, vou deixar esse alerta aqui, para quando chegar lá no dia, você lembrar, eu lembrar vocês: ó, eu já disse isso, ó, muito antes, lá com Moisés, meu servo Moisés, que vocês iriam se afastar de mim, vocês iam buscar outros deuses. E Deus passou o pente fino de tudo que é, porque ele é onisciente, né? Ele é onisciente, ele sabe. Esse povo vai se afastar de mim. E foi dito certo, porque Deus não erra.
Outro já ouviu, já, que Deus já cometeu algum Rapaz, equívoco. o meu Deus, o Deus da minha salvação, o Deus de Israel, da Bíblia, nunca se equivocou, não. Exatamente. Então ele acertou. Não foi pego de surpresa, não. Então isso pendurou. E o povo era tão ruim que na época de Jesus, os povos pagãos tinham reis, né? E os povos, em vez de querer fazer o sistema que Deus deixou, não, nós também queremos fazer que nem o povo pagão. Você vê como realmente... Igual o mundo, né? Vamos fazer igual o mundo. Pra você ver como a inclinação do pecado, ela é terrível. A inclinação do pecado, ela é terrível. E aí ele vai. Vocês querem rei? Sugira um. Aí vai lá, sugere Saul, né? Sugere Saul e tal, e aí acontece, tem a tropa. Você vê como, e você vê, eu fico pensando assim, você vê como Deus, ele é misericordioso. Para você ver como Deus, ele sempre procura se relacionar com as pessoas, né, com o seu povo. Mas só que as pessoas é que realmente é ruins. As pessoas que realmente é que fazem tudo para se distanciar de Deus. Mas Deus, ele está sempre tentando se reconciliar, ele está sempre tentando, através das suas misericórdias, se aproximar das pessoas. Mas as pessoas que são ruins. O que é que elas fazem? Você quer? Então vamos lá, toma aqui. Vamos lá. Só que o primeiro rei, a gente já sabe o desastre que foi. Né? Saul, né, começou a desobedecer, né? Deus, faz assim, ele vai lá na guerra, não quero que você deixe nada, destrua tudo lá. Mas o que é que ele faz? Não, ele pega as riquezas, pega lá os bichos, prende, que era para matar todo mundo, ele ainda deixa o rei lá, vive e tal. E aí Deus, isso aqui já é a gota d'água, já rejeitei você, eu vou levantar um agora, meu. Foi quando ele levanta Davi. Eu quero chegar em Davi. E aí ele levanta Davi, né? Saul é rejeitado, que é aquele texto que você fala, gosta de citar, né? Que Samuel orando por Saul, né? A madrugada toda, noite toda. E aí Deus disse, mano, já rejeitei o homem, moço, para de orar por esse homem, eu já rejeitei ele, meus projetos estão nesse aqui. Aí ele vai, traz Davi. Você vê que Davi, o princípio de Davi é uma coisa muito... Tem muitas coisas que a gente pode trazer como lição, boas, né? No início, ele vai lá, manda Samuel ir lá, ele unge Davi, né? Apesar que até o próprio Samuel se enganou, que tentou adivinhar, não, esse aqui vai ser olha, Eliabe, olha o porte, o Saul, né? Vai trazer esse aqui para ser nosso rei. E, não, rapaz, você não pensa como eu penso. Para com isso. Eu busco realmente o coração, não é? Isso aí não significa nada para Deus. Deus, ele pode usar quem ele quiser. Não... Pode falar, Jackson. E você está falando aí, olha como é as coisas. Quando nós escolhemos, irmão Cristiano, no início parece que pode dar tudo certo, mas vai chegar um momento que vai dar tudo errado. Porque no início Saul foi perfeito. Exato. Fazia tudo, obedecia, mas quando ele subiu ao seu coração, Primeiro amor, né? o ego agora você falou certo. Primeiro amor, tá tudo ali. Empolgado. Tô empolgado. Mas quando o ego subiu ao seu coração, o seu eu, começou a fazer tudo errado. Agora, o que foi realmente escolhido por Deus, que ninguém dava nada, é só como a gente é. Nós escolhendo, isso aqui tá bonito, é isso que eu quero, Deus. Aí, ora, insiste, Deus vai até dar. Aí quando é aquilo que é bem feinho, não quero isso não. E Deus quer dar aquilo. Não, ninguém dá nada por Davi. Né? Aí pode falar, mas Davi pecou, irmão Jackson. Mas olha o arrependimento verdadeiro, porque saiu até de sua morte e até o final não se arrependeu. Exatamente. Correto. Então, Samuel vai lá, ele unge, né, o que ninguém esperava, né, que é uma linha que eu acredito, né, que Davi era um filho bastardo, né, não era filho da mesma mãe, era só filho de Jessé, pelas características dele ser uivo e tal, mas aí é outro assunto, fica para outro dia, né, o foco aqui é a gente falar aqui sobre a concupiscência da carne, como ela é terrível no ser humano. A gente vai ver que Davi, ele começa bem, como o meu irmão Jacques falou, pequenininho, coração contrito a Deus, né? Muito antes dele ser levantado, Deus já tinha, né, feito ele vencer urso, vencer leão,
venceu o gigante, ao qual atormentou, né, Israel todinha, aquele gigante, e ele vai lá, né, levar uma comida para os seus irmãos, e ele vê aquele homem afrontando ao Deus, e ele fica indignado, e ele se propõe a lutar, ele vai lá, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, então vai tudo, não tinha ninguém, né, ele vai lá e fala as palavras mais certas, eu vou em nome do Deus dos exércitos, eu vou em nome do meu Deus. Interessante. Ele já começa já indo dando glória a Deus. Exatamente. Né? Colocando Deus no centro, não na força do seu braço, mas na força do Deus que ele cria. E a questão é que em toda a sua jornada, você pode perceber, por mais que ele tenha pecado, mas ele sempre fazia tudo para agradar a Deus. As suas conquistas era tudo para adorar a Deus. Saul chegou num momento que começou a fazer para ele. Exato, para a glória dele. Para a glória dele. E Davi sempre fazia para a glória de Deus. Exatamente. E aí você vai ver que ele vai, aí Saul começa a ser perturbado por espírito. Tem um homem que, olha como é interessante a vida de Davi, como ele era, realmente se destacava em tudo que ele fazia. Quando as pessoas falam, né, que Saul estava sendo perturbado por algum espírito, que fala, trazer um músico aqui para tocar, para ver se distrai, né? Aí um lembra, filho de Jessé é levita, ele não é que é levita, ele louva, né? Que a gente tem a mania de chamar as pessoas que louvam de levita, é um hábito errado, assim. Mas assim, ele louvava a Deus através de suas harpas, ele se fazia canções. Era lira, né? Se eu não me engano. Lira? Harpa, lira. Não, é harpa mesmo. É a harpa, né? Aí ele né? E aí, como Davi se destacava, né? Aí, tem um filho de Jessé, e manda chamar. E como Deus já tinha projeto na vida de Davi, toda vez que Davi tocava, os demônios saíam e Saul começava a ter paz. Aí o que Saul faz? Oxe, manda esse menino ficar aqui, ele não vai mais voltar para casa não. Ele vai ficar aqui para toda vez que ele fosse atribulado ou tentado, Davi pudesse agir. Isso ajudou Davi, por quê? Porque ele começou como ele iria se tornar o rei, ele já começou a conviver naquele ambiente. Ele fez uma amizade com Jonas, ele começou a se tornar um guerreiro através de Jonas. Jonas foi, né, teoricamente, o mestre dele, né? Ensinou a ele a manusear a espada, a ser um guerreiro. E ele começou a se destacar como guerreiro, né? Tanto que aí é onde começou. Quando ele começou a se destacar, foi quando começou a vir os problemas. É o que acontece com muitos cristãos. Hoje em dia, será que... Você vê um irmão começar a se destacar ali, você vê Deus começar a fazer, aí pronto. Aí já começa as pessoas querendo... Aquela inveja lá do início, né? Exatamente. Concupiscência da carne agindo. E aí o que acontece? Ele começa a se destacar, começam a fazer música, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí, como tinha uma profecia que disse que tinha um rei que poderia substituir Saul, e Saul estava preocupado com isso, estava atribulado com isso, ele disse, só pode ser Davi. Estou conjecturando aqui, só pode ser Davi. Poxa, o cara se destaca, tá todo mundo gosta dele. Todas as batalhas vence. Ele sempre se destaca, é o que mais mata e tal. E você vê que ele consegue, né, quando ele começa a desconfiar, rapaz, eu vou dar uma missão... Saul fala assim, rapaz, vou dar uma missão, e essa daqui só, eu estou conjecturando aqui, viu, Jackson? Só se for realmente guiado por Deus para vencer. Ele manda ele trazer 20, eu vou falar errado aqui, mas propúcios, né? É isso mesmo, propúcios. É que, né, a gente sabe o que é, né? Eu não vou falar aqui o que é realmente, para trazer 200. Não, ele pede 100 e Davi diz, não, vou trazer 200. E ele vai, investe contra o filisteu, mata, arranca e traz realmente a quantidade que Davi diz. Aí foi quando caiu a ficha de Saul. Mas só pode ser ungido de Deus, esse homem só pode ser guiado por Deus. Se tem alguém que tem condições de... Estou conjecturando aqui. Se tem alguém que tem condições de tomar o meu reino, esse é esse menino. E engraçado, irmão Cristiano, olha como quando a pessoa... perde o temor a Deus. Quando a pessoa se afasta de Deus, quando ele se afasta, ele perde o temor e ele já não entende mais. Mesmo sabendo, percebendo, rapaz, não, isso é um ungido. A gente está conjecturando, né? Sim. Não, esse é um ungido de Deus.
não tem o temor de querer fazer mal ao ungido de Deus. Sabe, se ele é protegido por Deus, é lógico que a glória vai ser dele, né? Através de Sim, Deus. sim. Porque não tem como você investir contra alguém, né? Que é ungido de Deus, que Deus está trabalhando naquela vida ali pro propósito. Não tem como você Você fugir. não tem como. É impossível. E ele mesmo, mas é como você falou, ele está tão cego que ele nem se atenta a isso. E aí ele começa a investir contra Davi. Ele começa a investir, ele quer matar Davi. Né? E como ele tinha prometido lá, né, que ele iria dar a mão à esposa para que matasse o gigante, então ele já estava se cumprindo ali, né, com... Como é o nome da esposa? Da Micael, né? Mical? Não, Mical. Mical foi depois. Antes teve... me esqueci o nome. Teve uma antes que já estava pretendida e depois que veio Mical. Foi a irmã mais nova. Ela queria ser para ser ela, mas aí, como ela não podia, que já estava... Prometida. Foi Mical. Aí eu sei que ele prometeu Mical ali para ele, mas só que a investida de Saul não era entregar a filha para Davi casar, era para matar ele. Sim. É tanto que é ela que chega lá e avisa, ó, foge, que estão vindo para lhe matar. E aí ele vai e foge, né? Vai e foge e Deus, né? Ele protege, né? Cuida para que realmente os planos de Saul não tivesse êxito. E aí você vê que acontece tudo isso, a trama se volta, como você falou, né? Isso aí com Davi funcionou. Porque quando Deus deu a Davi a chance, né? De entregou a vida de Saul nas mãos de Davi, ele foi quem falou: quem sou eu para investir contra o ungido de Deus? Interessante que muitas pessoas, eu já vi pessoas comentar assim, tá vendo? O Davi realmente era escolhido de Deus. Quando Davi fala isso, ungido, porque o povo escolheu, mas foi Deus que mandou ungir. Exato. Esse ungido, quando ele fala, é ungido de Deus, porque Deus ungiu. Mas não foi escolha de Deus. Deus consentiu a escolha do povo. O homem, exatamente. Aí o que acontece? Ele não faz isso, depois Saul se arrepende, aí fica aquela coisa, que ele chora no molho ali e tal. Enfim, eu sei que depois, para resumir, deixa eu olhar aqui, né? Dá até 9h30 ainda. Como para resumir, né, a história, que é muito longa, o que acontece? Tem muita coisa, né, que a gente vai ver Deus agindo na vida de Davi. E eu quero trazer para vocês que estão me ouvindo, realmente o que Deus fazia por Davi. E sobre a condição de Davi também de sempre fazer para glorificar o nome de Deus. Eu quero que você se atente a isso. Na verdade é o que ele mais se atentava. Exato. Ele nunca pensou em si mesmo, se glorificar. Claro, é isso que eu quero chegar, para vocês entenderem quem era Davi e como Deus realmente fazia por ele também. Tinha uma cumplicidade dos dois, entendeu? De tanto de Deus como de Davi. Né? A tua segura o coração. Exatamente. E aí, resumindo a história, Davi ele se torna um rei, né? Saul morre, ele se torna um rei. Então é fácil, não é? Chegou, Saul morrer, toma a coroa. Não foi assim. A gente sabe que né? Esqueci o nome dele agora, eu quero falar Abílio, mas não é Abílio, não, é Abner. Que era o chefe de Saul, chefe comandante, né? Ele vê que realmente Davi poderia se tornar o rei, né? Aí ele investe, ele pega um único filho de Saul que sobreviveu, e aí ele convence as tribos a ficar com ele, ele luta, investe, mas só que a tribo de Judá ficou com Davi. Mas só que as outras tribos não. A gente vai, porque Saul, legitimidade e tal, ficou com o filho de Saul, que era Abi, né? Não fugiu agora o nome do filho de Saul. Que parece também um pouco o nome do filho de Davi. Não é Absalão, não. O nome de Davi, do filho de Davi é Absalão, mas ele era... Me fugiu o nome agora. Fugiu o nome. Aí, esse rei ficou lá. Não foi fácil. O que foi que Davi fez? Preparou os homens para a batalha, para tomar, porque Deus disse assim, não, é você que vai ser ungido, eu lhe ungi para ser rei. Aí Davi pensou assim, não, se Deus me ungiu, eu vou lá e vou tomar a coroa na mão. Foi assim que Davi fez? Não. Ficou quietinho no canto dele. O irmão Irã, boa noite, apareceu o irmão, ele colocou aqui, né? Aí eu acho que deve estar atrasado, ele está respondendo sobre o prepúcio.
Tirar o prepúcio era uma forma de desonrar os soldados inimigos. Correto. Está correto. Está Exatamente corretíssimo. isso. É isso mesmo. Exatamente. Foi isso que ele realmente quis fazer naquele momento. Mas enfim, voltando para aqui, né? Aí ele ficou quieto na dele. Ele tinha o direito, que foi Deus quem deu a ele, mas ele não foi tomar. Não é meu, porque Deus me deu, eu vou lá. Não. Ele deixou as coisas acontecer como? Naturalmente. Não quis ajudar Deus. Não quis ajudar Deus, ele sabia que quando fosse a hora, Deus ia determinar. E muitas vezes a gente perde muitas bênçãos, muitas coisas de Deus por causa disso. Porque a gente quer antecipar aquilo que Deus nos prometeu. Sendo que, olha a preparação que Davi teve para poder chegar a ser rei. E muitas vezes a gente despreza esse preparo. Muitas vezes. Bota nisso. Ele, por exemplo, quando Deus ungiu ele devia ter 14 para 15 anos, um exemplo. Ele foi se tornar rei depois dos 30. Exatamente. Ele respeitou o processo. E muitas vezes a gente tem deixado isso de lado. Respeitar o processo de Deus para onde Deus quer nos colocar. A gente quer antecipar. E muitas vezes a gente vai ter dor de cabeça por causa disso, porque a gente é impaciente. Exato. A gente quer, tipo, na força. Deus já me deu, é meu, então eu tenho que fazer. Não tem esse preparo. Muitas vezes não quer respeitar o processo. Exatamente. Temos que respeitar o processo de Deus, como Davi, como a gente está, como que sirva de exemplo, o que Davi está fazendo aqui. Uhum. Respeitando o processo de Deus. Ele sabia que o momento de ser rei iria chegar no momento que Deus quer. Não, se tiver pergunta, tu pode... Não, pode ficar à vontade. Entendeu? Só dar boa noite aqui pro amado pastor Leandro Beltrão, boa noite. Deus abençoe o senhor e o irmão Gabriel Souza. Amém. E Neto Dantas também aí de São Paulo. Ah, Deus te abençoe, meu querido. Amém. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. E aí ele fica lá. Só que as coisas começam a dar errado, porque esse rei começa a fazer um bocado. Porque quando a pessoa não é preparada para aquilo, não adianta. Sim. Ele não é, quando a pessoa não é preparada para aquilo que Deus designou, ele não vai exercer. Quando não tem um chamado. Exatamente. E aí o que acontece? O próprio Abner, que colocou ele nessa situação, quando ele viu que os reis estavam vindo, se nós depender desse homem para liderar o Israel, nós está frito. Tá perdido. Está perdido. O homem só quer saber só de mulher, Festa. de festa, de curtir, e não está nem um pouco interessado nas questões políticas. Né? Aí o que acontece? Ele vai, o próprio Abner prepara o assassinato do filho de Saul, que eu esqueci o nome agora, mas eu ainda vou lembrar. E aí ele mesmo vai lá para se reconciliar com Davi. Como quem diz assim, rapaz, acho que eu fiz uma besteira, eu vou logo me reconciliar com Davi para que eu não perca a minha posição ou qualquer coisa do tipo, né? Porque Abner estava pensando nele mesmo, ele não estava preocupado com o que ia acontecer, ele estava preocupado com ele mesmo. Só que nessa investida, tanto Abner morre como o rei, né, que o que ele colocou morre. Os dois morrem, e aí o que acontece? Automaticamente, de uma forma natural, Davi se torna o quê? O rei de Israel. Sim. Naturalmente. Ele se torna o rei de Israel. Eu quero chegar aí. Aí o que acontece? Quando ele se torna rei, aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquilo que realmente Deus chamou ele para fazer, que era o quê? Que era limpar, né, tomar a terra prometida ali, entregar ao povo de Israel. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que lutavam ainda para ficar nessas terras. Que é aquilo que acontece até hoje, né, naquele lugar. Sempre as pessoas querendo herdar aquelas terras. E aí, Davi, ele começa. Agora que ele não vai chegar ao ponto aqui, Jackson. Eu não quero chegar em Jesus ainda. Hoje. Dá tempo. Quero chegar em Jesus ainda. Só para a gente entender um pouco sobre a concupiscência da carne. Quando Davi ele começa a matar filisteus, amorreus, ele começa a conquistar aquele território para entregar nas mãos do que realmente Deus tinha prometido lá atrás, né? Que iria entregar a terra que emana leite e mel para esse povo. Isso está se cumprindo agora em Davi. Né? Ele está vencendo as lutas, ele está fazendo tudo aquilo que realmente Deus tinha proposto lá atrás, através da vida de Davi. Só que aí, irmão Jackson, muitas vezes a gente tem, como acontece comigo, com você ou com muitas pessoas, muitas vezes a gente
ficam meio displicentes na obra de Deus. A gente às vezes quer, sei lá, dar uma folga, quer descansar ou algo do tipo. Né? Quando Davi está prestes a vencer a última batalha, né, que era só vencer os amorreus e ali pronto, a terra estava entregue ao povo de Israel. Pode falar. Teve um irmão aqui que botou esse meio Absalão. Não, Absalão é o filho de Davi. De Davi, exatamente. Ele botou aqui Absalão. Se eu não me engano. Como era o nome? Como era? Era, Não, que eu. Mefibosete é o filho de Jonatas. É o filho de Jonatas. Então. Isbosete. Isso. Isbosete. Não, é Isil. É uma coisa assim. É Isbosete. Pode olhar, botar aqui. É Isbosete. O nome do filho de Saul, exatamente. Vou procurar aqui. É que eu lembrava que ele se parecia, não era com Absalão, era com o filho de Jonas, chamava Mefibosete. Exatamente. Então, quando Davi está prestes a ganhar a guerra... Esvi e Malquissua. Jonatas, Esvi e Malquissua e suas filhas mais velhas chama-se Merab e a mais nova Mical. 1 Samuel 14:49. Esvi. Mas continue, Varão. Enfim. Para não perder. Aí o que acontece? Davi, ele manda o exército, ele coloca Joabe na frente de batalha e fica no palácio. Uhum. Veja aí, ó, irmão, ó, trabalho ele te traz honra, te traz experiência, te coloca no centro da vontade de Deus. O trabalho evangélico, ele sempre está te direcionando para algo direcionado a Deus, sabe? E muitas vezes a gente tem deixado isso de lado para descansar, ou porque as coisas às vezes não estão saindo do jeito que a gente quer, e às vezes a gente fica deixando um pouco de lado. Olha o que aconteceu com Davi. Davi, quando estava focado em fazer aquilo que Deus decidiu na vida dele, as coisas iam bem. Deus dava vitórias e glórias através da vida de Davi. O nome de Deus era glorificado e o nome de Davi também. Sim. Né? Porque Davi era realmente o ungido de Deus que estava sendo glorificado aqui na terra em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro se honra a Deus para depois a honra vir para nós. Exatamente. E Cristo fez isso. Cristo primeiro honrou o Pai e ele foi honrado. Exatamente. E muitas vezes a gente tem desprezado isso. Olha o que aconteceu. No fato dele ficar isolado lá, veio o quê? A tentação. Por quê? Porque ele não estava... Porque, irmão, ó, nós como cristãos, nós como pessoas que realmente temos que seguir a Deus, que temos que fazer aquilo que o Senhor nos mandou, que tem alguma assim, vontade ou que tem alguma vocação para aquilo que o Senhor nos colocou, irmão, a gente temos que exercer incansavelmente. Verdade. A gente temos que fazer com toda a nossa dedicação, seja lá o que for, né, para Deus. Entenda isso. Estou falando para Deus aqui. Uhum. E aí o que acontece? Se a gente fica um pouco displicente, aí vem a tentação. Olha o que aconteceu. A tentação chegou. E o que foi que Davi fez? Davi, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tudo que a gente falou aqui agora, que aconteceu na vida de Davi, o que foi que Deus fez para honrar e para estar do lado de Deus? Ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus. E mesmo assim, ele cedeu à tentação. Para você entender o que eu quero chegar aqui. Eu não quero criticar Davi, eu não quero, porque isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. O que eu estou frisando aqui não é criticar Davi. O que eu estou frisando aqui é mostrar para os irmãos que mesmo um homem que era segundo o coração de Deus cedeu à tentação. Sim. Por quê? Porque não estava dentro daquilo que Deus tinha. Ele não estava exercendo aquilo que Deus tinha colocado para que ele fizesse. Ele parou. E nesse parar é que está o problema. É nesse descansar, é nesse que está o problema, onde as coisas ruins podem acontecer. Quando a gente para, a gente quer dar um tempo, qualquer coisa desse tipo. E muita gente que deu, algumas pessoas, eu conheço pelo menos uns dois irmãos cristianos, que quis dar esse tempo e não voltou mais. Boa. Não voltou mais para a Boa. presença. Boa. Eu conheço os dois assim. Boa. Não, eu vou dar um tempo. Não cite nomes. Não, claro que não. É, E não voltou exatamente. para a presença do Pai. Aí o que eu quero dizer, quando Davi ele para de fazer aquilo que ele perde o foco, veio a tentação. E o que foi que ele fez? Ele
consentiu que a tentação acontecesse. E aí, irmão, é aquela coisa, quando o pecado ele entra para fazer um estrago muito grande. Quando o pecado ele entra para destruir, mas é de uma forma esmagadora. E você vê, ó, a partir do momento que ele cedeu ao adultério, né, ele Consumiu o pecado. Aí as coisas agora começam a ficar difíceis. Porque ó as consequências, ela engravidou. E agora explicar para Urias que o filho é dele, sendo que ele já está há muitos anos e não tinha previsão de voltar. E imagina ele chegando em casa para ver sua esposa com o filho nos braços. Olha o problema. Porque ela iria morrer. Não se engane, pela lei, seria apedrejada, porque ele não tinha como ele sabia que o filho não era dele. E ele tinha como provar isso, porque ele estava em batalha. Entendeu? A gravidade, aí Davi fica o quê? Preocupado, e agora? E se descobrir que fui eu? E se ela disser que fui eu? Aí começa a vir as preocupações. Aí ele começa a vir o quê? Aquela forma de você querer abafar o seu pecado. De você esconder, de você camuflar, para que ninguém perceba, ninguém possa lhe apontar dedo, ninguém possa lhe acusar, ou várias outras coisas que possam vir na cabeça de um ser humano. E aí o que é que ele faz? Ele manda chamar Urias. E Urias sem entender nada, porque eu estou aqui. Só que Urias é um homem honroso. Davi, vai para tua casa, fiz um banquete, e vai lá ver tua esposa, vai lá, para que ele se deitasse com ela e ficasse. Porque aí quando chega, olha o plano de Davi, se um dia aparecesse o bebê, não, mas foi daquele dia que tu veio, tu deitou com tua mulher, e aí você foi, aí ele ia fazer as contas, não bate, realmente. Ia bater que realmente o filho era dele. Mas só que Urias é um homem. Olha o princípio de um homem de Deus, que está dentro no foco, que está focado nos planos de Deus. Não. Se meus irmãos estão lá dormindo em cabanas, no relento, eu também vou fazer o mesmo. Honrar. Homem que tem honra e princípio. Um homem que está, um servo de Deus que está focado em fazer a obra de Deus, ele pensa dessa forma. Ele tem foco. E aí o que acontece? Ele não vai. Aí Davi começa a ficar preocupado. Meu Deus, o que é que eu faço? Aí Davi tem outra estratégia. Sabe qual é? Vou embriagar o homem. Porque quando ele estiver embriagado, ele vai perder os seus sentidos. E aí o que acontece? Ele vai lá e vai. De alguma forma ele vai lá. Aí sabe o que acontece? Ele embebeda Urias. Só que Urias, mesmo bêbado, sem sentidos, ele não vai para sua casa. Ele não vai para sua casa. E aí o que acontece? Davi sem solução, ele manda uma carta pelo próprio Urias, dizendo, coloca ele na frente da batalha, para que ele morra. Ele queria dar fim de alguma forma. Veja que ele ficou totalmente, ele ficou totalmente sem meios para poder resolver isso, que ele correu para a solução do assassinato, em tirar a própria vida de Urias. Engraçado que aquela velha questão. Com efeito cascata, né? Um erro levou a outro erro. Exatamente. E por causa desse problema é que ele não construiu. Deus não deu a honra dele construir o templo, a casa de Deus, e deixou para o seu filho. Porque, pode olhar lá o texto, porque suas mãos estavam sujas de sangue. Muitas pessoas acham que ele matava pessoas na guerra, mas não foi. O sangue inocente. O sangue inocente. Boa. O sangue inocente. E engraçado quando você falou aí, camuflar o pecado. Tem que chegar em Jesus, né? Camuflar o pecado e tudo. Toda vez que um cristão, alguém peca, ele é parente o que for e quer camuflar, uma hora vai dar errado. Consequências vão vir. Olha Acã. Olha o que aconteceu. Depois que muita gente morreu por causa de Acã. Exato. Aí quando José foi falar com Deus, Deus falou, tem pecado aí. Tem pecado. Vai primeiro arrumar Pecado, depois. pecado encoberto.
Você veio. Tem uma lição boa também, mas deixa para outro dia, senão não dá tempo. E aí o que acontece? Graças a isso, a concupiscência, um homem de Deus, um homem que realmente não houve um rei, não houve um aclamado lá. Se você chegar lá, todos vão falar de Davi, porque realmente não teve um igual. Mas mesmo assim, a concupiscência da carne inclinou o homem para o pecado. Então essa concupiscência é o que nos empurra, Jackson. Essa concupiscência é o que nos leva a se afastar de Deus através do pecado, através da iniquidade. E o homem por si só, ele não consegue. Ele não tem como se aproximar de Deus por causa dessa iniquidade. É aí onde entra agora o plano de Deus para a salvação da humanidade, do homem, que é Jesus Cristo. Ele envia seu Filho à terra. E aí como é que vai funcionar isso? Como você leu, pode falar. Não, pode falar. Como o homem, como você falou bem, mas através de um homem entrou o pecado, que está lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Exato. Que é Jesus Cristo. Porque nós, quando não encontramos a Jesus Cristo, estamos mortos mesmo. Aí o 22 fala, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo Jesus, exatamente. É aí onde eu quero chegar. Ele veio nos salvar disso. Porque nós não conseguiríamos. Mesmo sabendo da vontade de Deus, mesmo tendo lá escrito, ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém. Não existiu um justo, não existiu, não há. E nem hoje, só Nem, teve não. Cristo. É aí onde eu quero chegar. E aí o que acontece para você que está ouvindo, se você não se atentou, se atente a isso, porque isso pode salvar a sua vida. A sua alma. Você voltar a ter vida, a você ressuscitar, a você poder ser chamado filho de Deus, a você se reconciliar em Deus, porque foi através de Jesus Cristo que nós se reconciliamos com o próprio Deus, o Pai, o Criador. Jesus veio à Terra e cumpriu a lei. É por isso que muitas vezes as pessoas atrapalham. Ah, mas por que Deus fazia isso? Por que Deus guardava o sábado? Porque ele tinha que cumprir a lei, para que ele pudesse nos justificar naquele grande dia. Verdade. Porque Satanás vai nos acusar, vai dizer, mas Jackson era isso, o Cristiano era aquilo. Errou, teve problemas, não foi exatamente como estava escrito. Vai acusar. Aí Jesus vai dizer assim, mas só que eu cumpri a lei, eu paguei com preço de sangue. Eu paguei. Por isso que a graça é imerecida. Verdade. Ele pagou. Não tem. Vamos supor, um exemplo. Ele era adúltero. Eu paguei. Como? Eu não adulterei. Exatamente. Um assassino, eu paguei, eu não matei. Eu não matei. Tá entendendo? Guardei o sábado. Eu não cumpri o sábado santo. Eu guardei. Eu guardei. Eu era o Senhor do sábado. Exatamente. Eu sou o Senhor do sábado. É isso que eu, às vezes, irmão Cristiano, rapidinho, eu falei para um irmão, nós não precisamos cumprir o sábado, porque Cristo é o sábado. Você está em Cristo, você está cumprindo o sábado. Exatamente. Tem uma teoria, tem um tema, deve ser um tema bom um dia, mas isso aí deixa lá para frente. Então Jesus, ele veio, depois que ele cumpriu toda a lei, aí agora ele veio fazer o quê? O sacrifício que tinha que ter, né? Somos sacerdote e tal, levar as primícias e tal. Ele foi lá e pagou com preço de sangue já. E graças à ressurreição dele, nós ressuscitaremos também. Glória a Deus. Naquele grande dia. Glória a Deus. Porque se a gente não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, então nossa fé não. Paulo fala isso, né? Exatamente. Eu estou replicando o que ele falou. E eu creio nisso também. Eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós ressuscitaremos com ele. Com ele. Glória a Naquele Deus. grande dia. Tá entendendo? Então isso é o que nos baseia a nossa fé.
Amém. E a nossa prática é em Jesus Cristo. Nossa prática tem que ser em Jesus Cristo. E aí ele vem, e essa é a boa notícia, as boas novas que eu tenho para trazer para você aqui. Jesus, ele pagou um alto preço, ele é as boas novas. Tente conhecer ele, busque a ele, para que você possa se reconciliar com o Pai só através de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Só dessa forma você pode vencer a concupiscência da carne. Só através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que a partir do momento que você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você se tornará filho, porque Deus, o próprio Jesus te batizará com o Espírito Santo e você se tornará filho de Deus. E só assim agora você conseguirá vencer a iniquidade, a concupiscência da carne. Claro que você vai ter momentos difíceis, claro que vai ter momentos que você vai falhar, mas você vai ter um objetivo, você vai ter a força necessária para sempre estar ali perto do seu Criador. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Mas só através dessa confissão, só dessa forma você pode se tornar e se reconciliar com Deus, que é através de Jesus Cristo. Então eu vou encerrar, porque como o tempo já foi aqui, né, se eu soubesse, eu acho que eu teria pegado as 2 horas, porque tem muita coisa boa para falar sobre Jesus Cristo, mas eu não queria que isso ficasse em vão. Eu quero que você entenda que realmente tenha cuidado. Você que ainda não conhece, não está perdido no mundo, que você vive uma vida sem propósito, entenda uma coisa, você tem um propósito sim. Há um propósito para você. É só você buscar a Cristo. É só você buscar a Cristo. E Ele te salvará, né? E Ele te justificará naquele grande dia. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Então eu vou encerrar aqui, viu, Jatos? Amém, meu irmão. A minha participação, faltando 5 minutos, né? Tá bom? 5 minutos dá pra gente falar um pouco, Dá até para encerrar, para finalizar. E eu quero agradecer a minha oportunidade. E eu quero ser repetitivo. Tente buscar conhecer esse Salvador. Tente entender porque Ele está te salvando. Só Ele pode te salvar. Tente entender, tente colocar isso na sua cabeça. Você tem um propósito na sua vida. E não é mergulhar no pecado e na iniquidade. É um propósito na espiritualidade para que você possa se tornar realmente filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu te agradeço a minha oportunidade. Amém, meu amado. Linda mensagem forte, poderosa de reflexão, nos faz refletir sobre a nossa vida, como estamos com Deus. A paz do Senhor, meu amado irmão Leonardo. Ô, Léo. Famoso Cook. Ele não deixou nem um comentáriozinho, nada aí? Ele falou que acabou de sair agora do trabalho. Ô, né? depois assiste no YouTube amanhã, né? Boa noite também a minha sogra, Eunice. Deus abençoe a Encontrei senhora. ela lá em Bicão. Sempre encontrei ela lá. É bênção. É isso aí, meus amados irmãos. Como foi dito no início, o amado presbítero Davi não pôde estar vindo hoje. Então, essa chamada para o irmão Cristiano foi praticamente em cima. Mas Deus é maravilhoso. Ainda bem que não é você. Ainda bem que não é você, mano. Porque se fosse, Glória a Deus. Se fosse você, a gente não ia ter nada de bom aqui, viu? Mas a misericórdia de Deus é infinita. E assim o Espírito Santo trouxe uma ótima palavra aos nossos corações. Que estejam em vossos corações. Muito obrigado a todos que nos ouvem pela rádio Canabrava FM aqui de Belo Comum, a todos que nos acompanham aí pelo Facebook. Lembrando que amanhã lá no YouTube, você que não sabe, vai lá no YouTube amanhã e coloque lá Assuntos do Reino. Vai aparecer lá. Curta, se inscreva no programa. Todo sábado tem um vídeo novo lá sobre uma reflexão, sobre um tema, sobre um debate, sobre uma pregação para edificar as nossas vidas. Amém? Lembrando, Assuntos do Reino. Clica lá, coloca lá no YouTube, curta, se inscreva e ajude ao YouTube impulsionar esses vídeos sobre a palavra de Deus, nos tirando dúvidas
que os temas que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração é sobre muitos temas que muitas pessoas não entendem, ou têm dúvida, ou às vezes nem sabiam o que são, nem tinham conhecimento. Tem sido enriquecedor para as nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Vou pedir para o nosso amado irmão Cristiano, como é de costume, todos que vêm aqui falar sobre o tema, faz a oração final. Amém, meus amados? Eu estou precisando memorar muito. Desde quando, aqui mesmo, chegando, todo momento. Olha aí, irmão Cristiano, olha aí. Cada um na sua parte, né? Mas eu glorifico a Deus para isso. Amém. Deixa eu ver quantos minutos falta aqui. 2 minutos. Pode orar, varão. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo, por esse programa, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Que essa palavra possa edificar muitas vidas, Senhor, a todos que ouvirem, que precisarem ouvir sobre a Tua vinda, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos mesmo pelo que o Senhor fez por nós, porque nós estávamos perdidos. Se não fosse a Tua ação, Jesus Cristo, naquele dia, hoje nós não estaríamos aqui, Senhor. Verdade. Somos eternamente gratos, não temos como, Senhor, pagar por tudo que o Senhor tem feito e fez por nós. Senhor, que cada vez mais o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a pagar e fazer aquilo, Pai, que a gente possa realmente ter focar sempre em fazer pelo Teu reino, enquanto nós estivermos vivendo aqui nesta vida, que a gente possa aproveitar todo esse momento para glorificar o Teu nome através das nossas vidas de alguma forma, Senhor. Vai nos ajudando, vai nos iluminando, vai nos dando ideias, Senhor, não só de rádio, mas em qualquer outra coisa, Senhor, que o Senhor precisar. Que Jesus possa nos capacitar, Senhor, cada vez mais para que a gente possa executar aquilo que o Senhor quer que a gente faça aqui na terra, para que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor possa colocar em nossos corações cada vez mais esse direcionamento de estar sempre vivendo o Evangelho, negando a nós mesmos para fazer a Tua vontade, que é o que nos importa nesta vida, Senhor. É fazer a Tua vontade para que o Teu nome seja sempre glorificado, Pai. Não me canso de falar, não me canso de repetir, porque isso realmente é o que está em meu coração. E a boca fala que o coração está cheio, e o Senhor possa encher cada vez mais isso nas nossas vidas, Senhor. Ajuda o irmão Jackson, Pai, que o Senhor possa dar cada vez mais capacidade, força, que o Teu Espírito Santo possa estar com ele, Senhor, e ajudando ele cada vez mais a crescer, a viver e a conhecer e crescer na sabedoria, não só ele, mas todos eles, todos que realmente se inclinam a fazer a Tua obra com sinceridade e vontade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos dando os dons espirituais para que a gente possa realmente estar executando aquilo, somente aquilo que o Senhor quer que a gente realmente exerça aqui na terra. Nos ajuda, porque somos dependentes de Ti, Senhor, e sem Ti nada podemos fazer. E que o Senhor possa também, Pai, abençoar os nossos lares, os lares das pessoas que participaram. Que o Senhor possa abençoar o ministério de cada um que participou, que entrou nessa live e que há de vir também no YouTube. Que o Senhor possa estar agora, Senhor, ajudando, e que o Teu Espírito Santo também possa estar convencendo cada um do seu pecado e possa cada vez mais se aproximar e viver e estar perto de Ti, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, faz a obra através do Espírito Santo, nos usa, Senhor, cada vez mais pelo Seu santo nome, e nos agradecemos por tudo por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E assim nós encerramos, meus amados irmãos, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, se o nosso bom Deus assim permitir. Ficam na paz.